Aleluia. Vamos para o nosso momento da palavra do Senhor. Glória a Deus. Quero compartilhar algo do coração de Deus com você nessa noite. Nós vamos meditar um pouco em algo precioso, querido, que Deus colocou no meu coração, e eu quero abrir o meu coração e compartilhar com vocês nessa noite. Eu quero falar com vocês hoje. O tema da mensagem de hoje é: Ele tem prazer em mim. Você pode repetir isso comigo? Ele tem prazer em mim. Queridos, é muito mais fácil nós pregarmos sobre qualquer outro assunto. É muito mais fácil hoje algumas pessoas pregarem um Deus carrasco, um Deus carrancudo. É muito mais fácil hoje as pessoas pregarem um Deus que, se você não fizer nada de errado, se você fizer algo de errado, Ele vai consumir a sua vida. De que um Deus que sempre está olhando para nós, parece que sempre está olhando para nós com um olhar de reprovação. É muito mais fácil pregar sobre isso. Mas o que eu quero compartilhar com você hoje, nessa noite, querido, é algo que vai totalmente oposto a isso. Nosso Deus é um Deus justo, sim ou não? Sim. Nosso Deus é um Deus que nos ama, querido, ao ponto de entregar o seu próprio Filho, sim ou não? E é sempre mais fácil nós falarmos da nossa condição diante de Deus. É sempre mais simples nós explicarmos o quanto nós adoramos a Ele, o quanto nós amamos estar na presença dEle, não é verdade? O quanto nós amamos estar com Ele. E esse ano nós temos falado muito sobre isso, sobre intimidade. E não somente falado, querido, o que mais alegra o meu coração é de ver que a igreja entendeu, não porque o pastor está pedindo ou porque o pastor está falando. A igreja entendeu porque Deus tem revelado aos nossos corações o quanto é importante nós estarmos aos pés dEle. Amém? Eu vejo muitas pessoas se movendo, muitas pessoas que talvez há anos vêm vivendo uma vida de devocional, uma vida com Ele, e hoje continua vivendo isso, talvez de uma maneira até mais produtiva. Talvez pessoas que ao longo do tempo deixaram um pouquinho isso de lado, e essas pessoas voltaram, querido, a viver o dia a dia com o Senhor, voltaram a investir tempo com o Senhor, de oração, de leitura da palavra. Sabe o que mais alegra o meu coração? É de saber que eu não faço porque o meu pastor pede, eu não faço porque o meu líder de grupo familiar pede, eu não faço porque o meu líder de departamento pede. Eu faço porque eu amo o Senhor. Amém? Eu faço porque eu amo estar com Ele, estar na presença dEle. É muito mais simples nós falarmos sobre isso. Mas o que eu quero conversar com vocês hoje, o desafio é de ser o mais claro possível, e eu preciso da graça de Deus para compartilhar isso com vocês. É o quanto Deus nos ama, é o quanto Deus ama quando nós estamos na sua presença. Você já parou para pensar sobre isso, querido? O quanto é bom para nós estarmos na presença dEle. O quanto é bom nós termos um momento como esse, 30, 40, 50 minutos adorando a Deus de uma forma intensa, de uma forma intencional principalmente. E imagina o coração, querido, do nosso Pai, vendo, ouvindo, sentindo, querido, o seu coração batendo por Ele, o seu coração desejoso por Ele, o seu coração encontrando de verdade o coração dEle, querido. Lá em 1 João capítulo 4, verso de número 19, é um texto bem conhecido da palavra de Deus, diz assim: nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Esse capítulo 4 aqui de 1 João, João começa a falar sobre o verdadeiro amor. Deus começa a falar que nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Deus começa a falar que aquele que ama o Senhor, ele se aproxima do Senhor. João está dando uma aula aqui, querido, sobre o que é viver uma vida de amor com o Senhor. Deus, Ele nos deseja, querido. Você já parou para pensar sobre isso? Assim como nós desejamos estar com Ele,
Assim Deus deseja estar com cada um de nós. O nosso Deus, queridos, é um Deus onipresente, onisciente, é um Deus onipotente, pode todas as coisas, está em todos os lugares ao mesmo tempo. Não é aquele Deus, querido, como algumas pessoas falam, de uma história em quadrinhos ou de um conto de fadas. Não, o nosso Deus é um Deus verdadeiro, real, presente, amém? É um Deus que se relaciona conosco todos os dias. Desde o início, querido, desde lá de Gênesis fica muito claro o prazer de Deus em ter um homem se relacionando com Ele. Pastor Luciano Subirá, ele fala que Deus não respeitou nem a lua de mel de Adão e Eva. Todos os dias Deus estava lá. Todos os dias Deus estava com Adão e Eva ali compartilhando o seu coração. Todos os dias Adão e Eva tinham prazer de estar com o Senhor. E o Senhor, o nosso Deus, tinha o prazer, querido, de estar com Adão e Eva. É algo recíproco isso. Não é algo só de nós adorarmos a um Deus inacessível, de nós adorarmos um Deus que a qualquer momento Ele pode nos fulminar na presença dEle. Não. É adorar um Deus que entende, que sabe quem nós somos, que nos criou para isso, para ter comunhão, para se relacionarmos uns com os outros e principalmente com Ele. O que fica mais notório para mim, querido, de Adão e Eva, é que quando eles pecaram, quando eles caíram, a primeira coisa que Deus perguntou não foi o que você fez. Se nós lermos aí em Gênesis, você vai perceber, Deus não perguntou o que você fez, Adão, o que você fez, Eva. Deus sabia, querido, o que eles tinham feito. A pergunta de Deus foi: aonde você está, Adão? Pastor, Deus não sabia onde Adão estava? Sabia. Mas Deus precisava fazer essa pergunta, querido, muito específica, para entender o coração do que se passava no coração de Adão e Eva. Sabe, muitas vezes, quando nós falhamos, quando nós pecamos, quando nós nos afastamos do Senhor, o Senhor sabe, querido, tudo aquilo que se passa no nosso coração. E muitas vezes o que o Senhor está perguntando, o que o Senhor está nos chamando é isso, é onde você está? Que há dias eu não ouço a sua voz falando comigo. Onde você está, Fábio? Que há dias eu não ouço você sendo ministrado por mim através da minha palavra. Onde você está, Fábio? Que eu não ouço mais a tua voz dizendo que me ama. Onde você está? Essa é a pergunta de Deus para nós todos os dias, querido. Todos os dias, querido, Ele está lá no mesmo lugar, no alto e sublime trono, acima de todos os céus, mas Ele está aqui, querido, junto conosco, no nosso quarto de escuta, no nosso carro dirigindo conosco, no nosso trabalho produzindo, falando, ensinando conosco. Ele está dentro da nossa casa, sentado à mesa conosco, almoçando, jantando, tomando café com a nossa família, querido. Nosso Deus é um Deus presente, amém? Eu sei que eu estou chovendo no molhado aqui, querido, mas é necessário para que nós pudéssemos construir algo dentro do nosso coração e entendêssemos o quanto Deus nos ama, o quanto Ele se importa em estar conosco. Foi a paixão, querido, que enviou Jesus Cristo para a cruz, não foi a obrigação ou a necessidade. Sabe, não foi uma necessidade, uma obrigação de ter que fazer algo. Você entende o que eu estou falando? Não foi a obrigação de, sabe, eu não consigo imaginar Jesus dizendo: ah, filho de Deus, eu tenho que morrer agora. Esse bando de povo aí, pecador, agora eu vou ter que ir lá, sofrer naquela cruz lá, vão me chicotear, vão me furar o lado da minha costela, por causa desse povo aí, ó, que o Senhor criou. Não, querido, não é algo forçado aquilo que Jesus fez. Não foi por uma obrigação, não foi por algo
por ter que prestar conta para alguém. Nós não temos, querido, nenhuma capacidade em nós mesmos de amarmos a Deus. Nós nos amamos porque Ele nos amou primeiro. Em outras palavras, eu amo Jesus porque primeiro eu experimentei do seu amor para comigo. É assim ou não é, querido? Ou vai dizer que você já amava o Senhor há 10, 15 anos atrás como você ama hoje? Ou você veio para a igreja, ou você veio para cá morrendo de amor pelo Senhor? Claro que não, querido. Todos nós sabemos que não é assim. Todos nós sabemos que a maioria de nós aqui viemos por alguma dor. E na sua grande maioria por algo desagradável que aconteceu na nossa vida. Ou por uma perca, ou por uma desilusão. Por algo ruim, querido, que aconteceu com nós, ou por algo ruim que estava acontecendo conosco. E nós viemos até o Senhor. E glória a Deus, querido, que Ele não nos rejeitou, amém? Não existe em nós nenhuma capacidade, querido, de dizer, por mais inteligente, por mais sábio que uma pessoa seja, dizer que ama a Deus, se não for pela graça, se não for pelo amor dEle por nós. Nós só estamos, querido, nos movendo na sua direção porque sentimos Ele se movendo na nossa direção. Sabe, nós não começamos a caminhar com Deus sem antes Ele caminhar na nossa direção. Eu não sei se você se lembra, querido, quando foram os seus primeiros passos na direção dEle. Mas o que me vem ao coração com esse entendimento é que quando eu dei o primeiro passo na direção dEle, Ele já havia dado milhares e centenas de milhares de passos na minha direção. Querido, nós não somos qualquer pessoa para Deus. Por mais que as pessoas desse mundo hoje, elas se tornam pessoas descartáveis umas para as outras, mas para Deus não. A palavra de Deus fala que antes da fundação do mundo, querido, antes de Deus nos criar, quando a nossa substância ainda era informe, quando nós não éramos ainda nem um embrião, o Senhor já havia sonhado comigo, com você, amém? Deus já havia sonhado, querido, do jeito que você é. A palavra de Deus também diz que todos os nossos dias, querido, já foram escritos por Ele. Aleluia! Todos os nossos dias já foram escritos por Ele. E tem gente que está tentando tomar a caneta da mão de Deus. E tem gente que está tentando apagar. Você já tentou apagar uma caneta com borracha? Não consegue apagar, querido. Você rasga a folha. Nem aquelas borrachas de alguns anos atrás, que era metade laranjinha, metade azul, né? Que se dizia que era uma parte para apagar lápis, outra parte para apagar caneta. Nunca apagou caneta nenhuma aquela. Se fosse uma propaganda, poderia entrar com uma ação lá, viu, Hélio? Mas já se passou muitos anos. Não sei se tinha alguma propaganda, mas não apagava caneta nenhuma. Você rasgava a folha e não apagava. É assim, querida, a história que Deus já escreveu a nosso respeito. Nós não conseguimos apagar. Amém? Nem com as nossas melhores intenções e muito menos com as nossas piores intenções. Existem alguns cristãos hoje, querida, que ainda não têm essa noção exata do quanto Deus ama ele. Sabe, existem alguns motivos, existe gente hoje talvez com o coração frio dentro das igrejas, existe gente ainda cristão com o coração endurecido dentro das igrejas. Não digo nem lá fora, querido, porque lá no mundo é diferente. Mas hoje, por que dentro das igrejas existe tanta gente ainda, pastor, fria, ou com os corações endurecidos, gente difícil? Porque talvez essa pessoa ainda não entendeu, querido, o quanto Deus ama estar com ela, o quanto Deus deseja transformar, o quanto Deus deseja estar com ela todos os dias. Amém? Deus quer estar conosco, querido, nos nossos melhores dias. Amém? Deus quer estar conosco também nos nossos piores dias.
Para algumas pessoas é muito fácil estar com Deus nos melhores dias, quando tudo dá certo, glória a Deus. Quando há uma promoção na empresa, quando você sobe de cargo, quando você ganha um presente. Para algumas pessoas é muito fácil estar com Deus nesses dias. Mas quando o dia mal vem, aí tudo muda, querido. Não, querido, não é isso. Muitas coisas nós não entendemos ainda, querido, aqui, e nem vamos entender nesse tempo em que nós passamos aqui nessa terra. Mas um dia tudo fará sentido, amém? Tudo fará sentido. Talvez aquilo que Deus não nos revelou aqui, a palavra de Deus fala que as coisas descobertas são para nós e que as coisas encobertas são para Ele. Algumas coisas nós não vamos compreender, algumas coisas o nosso intelecto não vai compreender aqui. Mas glória a Deus por isso, que um dia tudo fará sentido. Sabe, Deus quer estar com você, querido, todos os dias da sua vida. Nas coisas mais simples que você faz no seu dia a dia. Desde o seu acordar, quando você vai escovar os seus dentes, Deus quer estar com você lá escovando os dentes. Deus quer estar com você, querido, lá no seu pior dia, talvez quando você perde alguém querido, quando você está triste, quando você está angustiado. Deus quer estar com você também nesses dias, amém? O amor, querido, ele não é um esforço, o amor, ele é uma resposta, amém? O amor não é um esforço que eu faço para estar com o Senhor. Nós falamos muito, querido, sobre devocional, sobre vida com Deus, sobre vida em secreto, mas é claro que nós temos que desenvolver uma disciplina para isso é fato, mas nunca é um esforço, algo pesado, é sempre uma resposta, é sempre uma resposta ao quanto Ele me ama. E nós não vamos conseguir, querido, atingir ou alcançar o amor dele por nós, amém? Mas no que se diz respeito a nós, eu sempre quero dar uma resposta para Ele. Eu sempre quero estar com Ele e desfrutar desses momentos com Ele. A paixão por Jesus, querido, ela vem porque nós sentimos a paixão dele por nós antes. Nós nos amamos porque Ele nos amou primeiro. Nós somos apaixonados pelas coisas dEle, pela palavra, pelas pessoas, pela igreja, porque Ele, querido, é apaixonado por nós, amém? Ele é apaixonado, querido, por você. Você já parou para pensar sobre isso, querido? Isso não é palavra de afirmação, isso não é nenhuma palavra de um coach, não. Isso é palavra de Deus. Amém? Jesus, Ele é apaixonado por você, meu irmão, minha irmã. Deus é apaixonado por nós. Você gostaria, querido, de se relacionar com alguém que não te ama de verdade? Você gostaria de se relacionar com alguém que está com você só por conveniência, ou talvez só porque fez um voto um dia e não quer quebrar esse voto? Nenhum de nós, querido, gostaria de conviver realmente, de ter uma vida com uma pessoa assim. Você já parou para pensar sobre um casamento, querido, que alguém está casado com alguém só porque fez um voto e não quer quebrar aquele voto? Todos os dias, querido, é como se Jesus estivesse dizendo: ei, eu farei qualquer coisa. Eu levei o pecado deles, eu levei a ira do meu pai pelo pecado sobre o meu corpo, porque eu quero lhes dizer uma coisa. Sabe, é como se todo dia Deus estivesse gritando, querido, para mim e para você, não porque Ele precisa fazer isso, não porque Ele necessita fazer isso, não, mas é como se todos os dias Ele estivesse mostrando para nós: ei, eu amo você, eu amo estar com você, eu amo estar com você do seu jeito. Sabe, talvez às vezes nós começamos em algum momento da nossa vida a nos comparar. Puxa, porque eu não oro tão bonito assim como o pastor Danilo ora.
Puxa, eu não me expresso de uma maneira tão livre assim como a pastora Tânia se expressa. Não, querido, Deus ama do jeito que você é. Amém? Então você é assim, não vou mudar mais. Não, querido, não tem a ver com isso. Deus ama do jeito que é o seu espírito. Deus ama do jeito que é o seu coração diante da presença dele. Uma das coisas mais lindas e mais fantásticas, querido, em toda a Bíblia é a vida do rei Davi. Sabe, algo que me fascina é a vida desse homem de Deus, querido. Sabe, Deus escolhe ele lá, apacentando as ovelhas do seu pai, no momento em que o seu pai havia rejeitado, querido, Davi. Essa aqui é a grande verdade. Porque quando o profeta Jessé chega na casa do pai dele, ele leva todos os irmãos lá, na casa de Jessé. Quando o profeta chega na casa de Jessé, ele coloca todos os seus irmãos lá, mas ele deixa de lado Davi. E Davi está lá cuidando das ovelhas do seu pai. Davi está lá apacentando as ovelhas do seu pai. Davi está lá, querido, cuidando daquilo que era para ele cuidar. E passa 1, e passa 2, e passa 3, 4, 5, 6, 7 irmãos, e o profeta não é nenhum desses. Fala para Jessé, você não tem mais nenhum filho, não? Fala, tem um, mas esse aí não conta, não. Esse aí está lá cuidando das minhas ovelhas. Não, chama ele que eu quero estar com ele. Queridos, não importa, querido, se o mundo rejeitar, não importa o que as pessoas falam, não importa o que as pessoas fazem. Sabe, o que importa é que o nosso Deus, Ele ama estar conosco, Ele ama se relacionar comigo e com você, aleluia! Ele ama, querido, Ele ama a nossa presença, Ele ama a nossa presença. Todos os dias, querido, o Senhor nos dá um convite para nós nos arrependermos e permanecermos com Ele nesse lugar de comunhão, nesse lugar de intimidade. Sabe, todos os dias, todo amanhecer, não sei qual que é o sentimento do teu coração, querido, mas a cada dia que amanhece, a cada dia que nós abrimos os nossos olhos, é mais uma oportunidade de vida, é mais um presente, é mais uma dádiva de Deus para nós. É mais um dia, querido, onde nós vamos estar com o nosso Senhor. É mais um dia onde nós vamos poder se relacionar com o Espírito Santo de Deus. É mais um dia onde nós vamos poder estar com o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Todos os dias, querido, é uma oportunidade para nós. Uma vez que a nossa vida com Deus, querido, ela começa a melhorar, as outras áreas da nossa vida, ela começa a entrar nos seus devidos lugares. Não sei se você já percebeu isso na sua vida, querido. A partir do momento que nós começamos a tomar algumas atitudes diante do Senhor, a partir do momento que nós começamos realmente a abrir mão de algumas coisas para estar com o Senhor, querido, as coisas na nossa vida começam a entrar no lugar. E o oposto também é verdadeiro. Quando nós somos fracos, querido, na nossa comunhão com Deus, nós somos fracos para algumas outras coisas também. Quando nós falhamos em estar com o Senhor, nós falhamos em algumas outras coisas também. Tudo, querido, tudo parte da maneira com que nós nos relacionamos com o Senhor. Você gostaria de se relacionar, querido, com alguém que é amoroso, com alguém que é manso, que é humilde de coração, com alguém que é misericordioso, com alguém que é compassivo, com alguém que é o verdadeiro amor? Quem que não gostaria, querido, de se relacionar com uma pessoa assim? Todos nós gostaríamos. Sabe, a pergunta dos céus para nós nessa noite é por que muitas vezes nós não nos relacionamos com essa pessoa tão maravilhosa? Porque então
que nós muitas vezes decidimos fazer qualquer outra coisa e não aquilo que realmente importa, querido, que é estar na presença dele. Isaías, querido, capítulo 62 nos ensina muito, querido, sobre esse amor. Eu quero passar rapidinho por aqui, mais 10 minutos pelo menos, para nós entendermos um pouco desse amor. Eu quero ler com vocês aqui alguns versículos, Isaías 62, 1, e depois nós vamos conversar um pouquinho sobre o que Deus estava falando aqui com o profeta Isaías sobre o seu povo. Isaías 62, capítulo 62, verso de número 1. A oração de Isaías por Jerusalém. A palavra de Deus aqui diz assim: por causa de Sião eu não permanecerei quieto, por causa de Jerusalém não ficarei calado, até a sua justiça brilhar como o amanhecer e a sua salvação resplandecer como uma tocha acesa. As nações verão a sua justiça, reis de todo o mundo contemplarão a sua glória, e você receberá um novo nome da boca do Senhor. Será uma esplêndida coroa na mão do Senhor, erguida na mão de Deus, para que todos a vejam. Nunca mais será chamada de cidade abandonada, nem de terra desolada. O seu novo nome será cidade do prazer de Deus, a esposa de Deus, pois o Senhor tem prazer em você e a tomará como esposa. Os seus filhos se comprometerão com você, como o jovem se compromete com a sua noiva, e então Deus se alegrará por você, como o noivo se alegra com a sua noiva. Ó Jerusalém, coloquei vigias sobre os seus muros, e eles vigiarão continuamente, de dia e de noite. Não descansem, vocês que oram ao Senhor. Não dê descanso ao Senhor até que Ele complete a sua obra, até que Ele torne Jerusalém um motivo de orgulho por toda a terra. O Senhor jurou a Jerusalém por sua própria força: nunca mais a entregarei aos seus inimigos, e nunca mais virão guerreiros de outras nações para levar o seu cereal e o seu vinho. Olha que lindo, querido, que o profeta Isaías estava profetizando aqui sobre Jerusalém. No versículo 1 aqui, querido, ele diz assim: por causa de Jerusalém eu não ficarei quieto, até a justiça brilhar como o amanhecer, e a sua salvação resplandecerá como uma tocha acesa. O Senhor estava assumindo um compromisso com o seu povo aqui. O Senhor estava firmando, querido, uma aliança, e não era com um povo bom, não era com um povo fiel a Ele, não. O Senhor estava firmando uma aliança com um povo rebelde, querido, com um povo que muitas vezes não queria saber dele, com um povo que por muitas vezes, muitas ocasiões, preferiram adorar a deuses estranhos do que permanecer fiel a Ele. Mas Deus estava firmando algo aqui, querido, sobre Jerusalém. Isso fala muito comigo, querido, porque enquanto nós não dávamos nenhum passo em direção ao Senhor, o Senhor já havia firmado uma aliança comigo e com você. Deus já havia firmado uma aliança com a nossa casa, com a nossa família. Antes mesmo de nós fazermos qualquer coisa para Ele, Deus já havia feito tudo por mim e por você. Tudo, querido, tudo. Ao ponto de entregar aquilo que Ele tinha de mais precioso, querido. Eu não consigo, querido, mensurar isso em palavras. Sabe o que é você ter algo precioso nas tuas mãos, o seu único, precioso filho, e você ter que matar ele, por causa de um bando de gente que não quer nem saber de você, por causa de um bando de gente que só faz caca, para não falar outra coisa aqui. Foi isso que Deus fez, querido, por mim e por você. Mas aquele povo, ele continuava com os seus corações endurecidos, rejeitando as palavras dos profetas,
silenciando até os seus testemunhos internos, se tornando errantes pelo caminho. Mas as palavras do Senhor nunca mudaram, querido. O desejo de ter o coração do seu povo nunca mudou. O desejo do Senhor era de ver os corações ardentes e incendiados por esse amor, querido. E o desejo do Senhor nunca mudou e não vai mudar, amém? O desejo dele é de ver os nossos corações queimando de amor por Ele, desejando, ansiando, vivendo por Ele, queridos. Esse é o desejo do coração de Deus por nós, de ver uma igreja, querido, apaixonada realmente por Ele, de ver uma igreja vibrante, uma igreja viva, que ama o Senhor de todo o seu coração. O desejo de Deus nunca mudou, querido. No verso de número 2, ele diz assim: as nações verão a sua justiça, reis de todo o mundo contemplarão a sua glória, e você receberá um novo nome da boca do Senhor. Eu amo esse versículo, querido, porque Deus diz: ei, eu vou declarar um novo nome, e esse nome não vai sair da boca da sua mãe, que talvez um dia declarou algo de uma maneira não sábia sobre a sua vida. Esse nome não vai ser declarado por um amigo seu que talvez está com raiva de você hoje e declara coisas ruins a seu respeito. Não, esse novo nome eu declararei da minha boca, diz o Senhor. Amém? Esse nome, querido, não sai da boca de qualquer pessoa. Assim como naquele dia, querido, que Jesus ele foi batizado por João Batista no Rio Jordão. Deus fez questão, querido, de estabelecer algo ali. Deus poderia dizer qualquer coisa, ou Deus poderia não dizer nada, querido, naquele dia. Jesus havia sido batizado, o Espírito Santo de Deus havia descido sobre a vida dele, Deus podia ter ficado calado, mas Ele fez questão de reafirmar algo na vida do Senhor Jesus, no início do seu ministério. Ele falou para todo mundo ouvir, querido, para os céus, para o inferno, para o povo que estava ali naquele lugar ouvir. Ele disse: ei, esse é o meu filho amado, em que eu tenho muito prazer. Ele diz isso, querido, para Jesus. O Senhor, querido, Ele quer nos colocar em lugares que nós nunca imaginamos, em cargos nesse mundo que nós, nem nos nossos maiores sonhos nós imaginamos, querido. Se prepara, que 2023, querido, será um ano de muitas surpresas, amém? Será um ano de convites, será um ano de muitas surpresas da parte do Senhor. Esteja preparado, querido, esteja preparado, esteja preparado. Quando a oportunidade aparecer, 2023 será um ano que Deus vai nos surpreender muito, amém? No versículo de número 4, ele diz assim: nunca mais será chamada cidade abandonada, nem terra desolada. O seu nome novo, novo nome será cidade do prazer de Deus, a esposa de Deus, pois o Senhor tem prazer em você e a tomará como esposa. Assim como a noiva, querido, ela tem um prazer de se encontrar com o noivo, assim o noivo também espera por esse momento. Nós sempre falamos sobre a noiva, do anseio da noiva. Nós cantamos isso, querido, do anseio, ó Maranata, hora vem. Nós declaramos isso do anseio da noiva. Mas, querido, o noivo, ele também deseja se encontrar com a noiva. O noivo também espera, entenda o que eu vou dizer, ansiosamente para se encontrar com a noiva. Não que Jesus esteja ansioso, mas há um desejo no coração dele de se encontrar com a noiva. Quantos estão entendendo algo de Deus aqui nessa noite, querido? Meu Deus. Querido, se nós entendêssemos isso de verdade. Se a noiva dele, se a igreja dele entendesse isso de verdade, querido, nós nunca mais deixaríamos de estar aqui por qualquer outra coisa, de se encontrar com a noiva, sabe, de viver isso de verdade.
Se nós entendêssemos isso de verdade, nós nunca mais trocaríamos isso aqui, querido, por nada. Não é só nós, querido, que desejamos pelo Senhor. Deus não é um Deus frio, desinteressado, pelo contrário, Ele tem prazer em estar conosco. Ele tem prazer em estar a sós comigo e com você. Ele tem prazer, querido, quando a sua noiva se reúne. Aleluia. Ele tem prazer, querido, de ouvir a sua noiva cantar, declarar, se expressar diante dele. Ele se alegra, querido, quando nós o adoramos, quando o teu nome é exaltado, quando nós entregamos o nosso melhor louvor, a nossa melhor adoração, quando nós entregamos o melhor do nosso tempo, da nossa atenção, quando nós entregamos tudo, querido, para Ele. Verso número 5: seus filhos se comprometerão com você. Como o jovem se compromete com a sua noiva, então Deus se alegrará por você, como o noivo se alegra pela sua noiva. Muitas pessoas, querido, ainda vêm ao Senhor com o coração consumista. Muitas pessoas ainda não entenderam esse deleite, esse prazer de estar na presença de Deus, e muito menos do prazer que Ele tem em estar conosco. E para algumas pessoas ainda o pensamento de ser igreja, de estar na igreja, ainda é sempre um pensamento consumista. Eu vou lá porque eu gosto das músicas, eu vou lá porque eu gosto de receber uma palavra, mas eu vou lá só no domingo. O resto da semana eu toco do meu jeito. Não, queridos, não é e nunca foi esse o propósito de Deus para nós. Há um processo, querido, na nossa vida. A obra que Ele começou, Ele está aperfeiçoando e Ele vai terminar, amém? Preciso falar de uma obra pessoal nossa com Ele. Para algumas pessoas ainda assim, não, eu não quero um compromisso sério. A igreja para algumas pessoas, querido, ainda é como uma garota de programa, que satisfaz os seus desejos e você não tem nenhum compromisso com ela. Ou as pessoas que vivem assim. Não, querido, não é assim. A igreja é a noiva do Senhor. Aleluia. A igreja é a noiva do Senhor, querido, e um dia Ele vai se encontrar com essa noiva, e um dia Ele vai abraçar essa noiva, um dia Ele vai beijar essa noiva, amém? Um dia nós vamos estar com o Senhor, face a face, olhando nos olhos dEle. Um dia nós vamos ouvir, querido, a sua voz, dizendo para mim e para você: não, querido, nunca foi sobre isso. O Senhor quer ser o Senhor que caminha com você todos os dias, em todos os lugares, em todo momento. Você conhece alguém, querido, que é apaixonado por algo? Qualquer coisa. Você conhece alguém que é apaixonado mesmo? Conhece alguém que é apaixonado por um time de futebol? Essa pessoa sabe o nome de todos os jogadores, sabe aonde jogou, quando jogou. Essa pessoa sabe, lembra de jogos de 5, de 10, de 15, de 20 anos atrás. Tem um comentarista lá no Sport TV, lá o... Como é que é o nome dele? O PVC. Para quem gosta de futebol aí sabe o que eu vou falar. Aquele cara, ele sabe de coisa de 10, de 15, de 50 anos atrás. Aquele cara lembra de nomes de jogadores e quem fez o gol do tempo do Pelé, quando o Pelé jogava. Aquele cara, ele sabe, claro, o cara que mais sabe de futebol. Eu nunca vi alguém que conhece tanto de futebol como aquele cara. Aquele cara é apaixonado por futebol, querido. Aquela pessoa, querido, que é apaixonada, ela investiu tempo, ela investiu dinheiro, ela abre mão de qualquer outras coisas,
às vezes até de muito mais vantajosas, para se dedicar àquilo que ela é apaixonada. Ela só fala nisso, querido, ela só pensa nisso, ela se veste disso, ela vive para isso, querido. Tem gente que é apaixonada por muitas outras coisas, querido, está tudo certo. Não estou aqui para julgar ninguém, não. Mas sabe que o Senhor tem nos chamado nessa noite, querido? Deus está dizendo para mim e para você: ei, eu sou apaixonado em você, cara. Eu sou apaixonado em você, mulher. Você que não entendeu ainda. Querido, Deus deseja estar conosco. Deus anseia estar conosco, querido. Não que Ele precise disso, mas é o propósito que nós fomos criados, foi para isso. Você pode se colocar em pé? Querido, tudo isso foi para dizer para você o quanto Deus te ama, o quanto você é precioso, o quanto você é preciosa para o Senhor. O preço que Ele pagou, querido, foi um preço alto, foi um preço caro, foi um preço de sangue. Amém? Amém? Foi um alto preço que nós nunca poderíamos retribuir ao que Ele fez por nós. Sabe, eu gostaria que durante alguns instantes você tivesse um tempo realmente de gratidão, querido, agora. Sabe, nós não vamos tocar nenhuma música, o Gabriel vai continuar com o solinho no violão, mas que você de alguma forma pudesse expressar, querido, o seu amor a Ele. De alguma forma você pudesse dizer algo para Ele, querido, a uma resposta, a uma palavra que foi ministrada. De alguma forma você pudesse se comprometer com Ele, querido, em relação a algumas coisas sobre a sua vida. Você pode fazer isso, querido, por um instante? Feche seus olhos.